Bom dia, oitavos anos. Estamos aí para mais uma aula, uma videoaula, sei lá que nome que a gente dá para que a gente está fazendo. Espero que vocês estejam acompanhando legal os vídeos, estejam entendendo. Tem muito pouca participação, né? Muito poucas dúvidas. Mesmo na hora das respostas lá do questionário, tem gente se enrolando como fazer, como deixar de fazer. Então, vou dar uma explicadinha rápido antes, é bem simples, tá? No mesmo campo onde eu estou aqui postando vídeo, você vai olhar ali, tem um outro link, né? Para mim aqui aparece com o nome de Blank Quiz. Tá? É só clicar ali, você vai colocar o seu e-mail, responder e enviar. Tá? Eu faço a correção, uma parte da correção é automática, a outra parte eu faço e dou a nota e envio para vocês. Se o e-mail estiver correto, volta para vocês no e-mail. O que está acontecendo muito é que volta, dá falha no envio, porque o e-mail está preenchido errado. Então é feita a correção, eu consigo dar a nota, mas o resultado mesmo que você errou, que acertou, você não tem acesso porque o e-mail está preenchido errado. Então, se puder preencher direitinho, se puder usar o mesmo e-mail que usa para acessar a plataforma, tá? Tudo isso facilita, beleza? Voltando a dizer para vocês, essas videoaulas, tudo que a gente está falando aqui, a gente vai voltar a conversar mais detalhadamente disso em sala de aula. Que que eu estou passando para vocês seria um adicional, né, um geral, e aí em sala de aula a gente vai depois tratar dos assuntos detalhadamente, beleza? Hoje iremos falar do iluminismo no Brasil e na América Latina, mas no Brasil, tá? Vamos aproveitar esses 20 minutos de aula para a gente tirar algumas lendas, alguns mitos, principalmente sobre a independência do Brasil, sobre o período ali, colonização e independência do Brasil, beleza? Então vamos começar do seguinte, na última aula que eu tive com vocês, a gente falou sobre a Revolução dos Estados Unidos, sobre a Revolução Francesa, sobre como acabou tocando em tudo isso, né? Como o iluminismo, as revoluções, como se lidou com a questão da escravidão e tudo mais. Qual foi o impacto disso na América Latina? Então, imagina o seguinte, a América Latina, a América toda, primeiro, antes de qualquer coisa, a América Latina são os países americanos de língua latina. Tem gente que fala, até repete América Latina, alguns até sabem o que é América Latina, mas não sabem o que isso significa. Tá? Então você tem na América países de colonização britânica, Inglaterra, francesa, e você tem os países de colonização de Espanha e Portugal. Tá? No caso, Espanha e Portugal são países cujo idioma deriva do latim. O latim, a língua do antigo Império Romano, com o fim do Império Romano, ela acabou se dividindo em algumas línguas. Entre essas línguas, você encaixa o francês, o italiano e tudo mais, mas são consideradas latinos os espanhóis, seriam muito mais ibéricos, né, do que latinos, os espanhóis e os portugueses. Então a América Latina nada mais é do que a América que foi colonizada por espanhóis e portugueses. Então você tira Estados Unidos, tira o Canadá e uma ou outra ilha do Caribe, o restante todo é América Latina. Brasil, Argentina, Peru, Bolívia, todos esses, México, são todos países de língua latina. Tá? Isso é América Latina. Então, qual foi o impacto do iluminismo na América Latina? Do mesmo jeito que o conhecimento da literatura iluminista, dos ideais iluministas chegaram aos Estados Unidos, que acabou resultando na Revolução dos Estados Unidos, esse conhecimento também chega na América Latina. Tá? A América Latina, na maior parte dela, as pessoas que moram na América Latina são
povos indígenas, escravos africanos e uma minoria de brancos. A maioria desses brancos colonos, espanhóis, portugueses, que vêm aqui para trabalhar ou na extração de minério, no caso da colonização espanhola, ou na plantação, na agricultura aqui no caso da colonização brasileira. Tá? Então o que vai acontecer? Boa parte dessas famílias portuguesas e espanholas, elas enviam os filhos para estudar na Europa. Então, da mesma maneira que o conhecimento do iluminismo, dos ideais iluministas chega nos Estados Unidos, eles também vão chegar na América Latina. O que vai haver é que na América Latina você vai ter um sentimento, as pessoas que vivem, os colonos europeus que vivem na América Latina, mesmo tendo nascido na América Latina, eles ainda se consideram reinões, eles se consideram espanhóis e portugueses. Nos Estados Unidos isso também existia, mas muito mais fraco. Aqui na América, principalmente no Brasil, isso era muito forte. Tá? O português veio para o Brasil, teve filho, teve neto. Esse neto, que já é a segunda geração nascida no Brasil, ainda se considera português, ele não se considera brasileiro. Então você não tem essa distorção. Lutar contra é uma coisa um pouco mais difícil. Nos Estados Unidos, a exploração foi tão grande, o sentimento já era um pouquinho diferente. Boa parte da população dos Estados Unidos era uma população que foi rejeitada na Europa, foi expulsa da Europa, expulsa da Inglaterra, por questões religiosas. Então foi mais facilmente aceita a ideia de iluminismo, a ideia de se libertar. Na América Latina essa ideia demorou um pouco para pegar. Fora isso, o demorar um pouco para pegar, tem a questão de acreditar nisso, acreditar que pode dar certo. Até os Estados Unidos lutar contra a Inglaterra e ganhar, ninguém imagina que é possível. É possível lá na Europa, é possível, mas na América, um país americano lutar contra a metrópole europeia, vencer, se tornar independente, isso é uma coisa fora de questão. As pessoas não acreditam nessa possibilidade, elas só vão passar a acreditar com a vitória dos Estados Unidos. Então, a derrota dos ingleses, a independência dos Estados Unidos, trouxe um ânimo para que houvesse também revoltas no restante da América Latina em geral. Então, com a vitória dos americanos, você vai ver eclodir em todos os lugares da América Latina movimentos a favor da luta pela independência, movimentos com ideais iluministas e tudo mais. E aí vem a primeira lenda. Só um detalhezinho, principalmente aí, o pessoal que gosta de futebol já deve ter ouvido falar em Copa Libertadores da América, o torneio mais importante aqui de futebol da América do Sul. Copa Libertadores da América. O que é esse Libertadores da América? Esses Libertadores da América nada mais são do que as pessoas que lá atrás lutaram pela independência dos países americanos. Então você tem San Martín, Bolívar, você tem várias pessoas que encabeçaram essas lutas de independência, essas lutas, essas revoluções com ideais iluministas. São pessoas que lutaram, tornaram as regiões independentes, os países foram fundados, repúblicas democráticas e tudo mais, certo? Então você vai ter toda a América, após a vitória dos Estados Unidos, a América, de uma maneira gradual, não foi uma atrás da, não foi tão rápido, mas lutando para se libertar dos espanhóis e se tornarem países independentes. Vai ter uma exceção, adivinha que exceção? No caso do Brasil. Aí vamos fazer um parêntese. É muito comum a gente ouvir, muito comum mesmo, tá? Principalmente quando acontece alguma coisa ruim no Brasil, e aí as pessoas falam assim, mas aqui também, até na independência não houve luta, não houve derramamento de sangue, no Brasil as pessoas não lutam por nada, e tem toda aquela conversa, né? As pessoas são apáticas, as pessoas aceitam tudo.
Em todos os outros países da América houve luta, guerra mesmo de independência, em maior grau ou em menor grau. No caso dos Estados Unidos foi uma luta gigantesca, em outros países também a luta foi feroz, em outros um pouco menos, mas em todos os países houve essa luta. No Brasil se tem esse hábito de dizer que não. Por quê? Porque a independência do Brasil, diferente da dos outros países, ela está vinculada a uma cena. O príncipe levanta a espada, independência ou morte, o Brasil se torna independente, não teve um tiro, não teve nada. Isso não é verdade. Tá? Da mesma maneira que a independência dos Estados Unidos e as posteriores independências da América Latina afetaram todos os países, também afetaram o Brasil. No Brasil também havia uma ala burguesa que também acreditava que a melhor coisa que poderia acontecer para a gente seria a independência. Tá? Você se desvincular da metrópole. Ou pelo menos você criar regras para que essa relação metrópole-colônia fosse menos doída, né, para a colônia, que a colônia não fosse tão explorada, tá certo? Mas a ideia principal mesmo é seguir o mesmo que está sendo feito no mundo, lutar pela independência, lutar pelos ideais iluministas, pelos três poderes, eleição, democracia e tudo mais, tudo aquilo que vem no pacote, tá certo? Então, não é porque a independência foi feita também não é verdade, né? Com levantar de braço e tal. É porque a independência tem essa imagem que não houve luta. Tá? Você teve pelo menos 4 grandes revoluções, 4 grandes tentativas. Tá? No caso de uma nem é tentativa, ela realmente foi efetiva. Logo no período após a Revolução dos Estados Unidos. Tá? Então você tem a mais famosa de todas, que é a Inconfidência Mineira. Que aí é uma opinião particular minha, ela nem é a mais expressiva, mas por ser em Minas Gerais, que naquela época era a região mais importante do Brasil por causa do ouro, ela foi escolhida para depois se tornar como um símbolo do movimento revolucionário do Brasil, de independência. Ela se criou os heróis, Tiradentes e por aí, se optou por esse movimento. Mas houveram outros. Você teve a Revolução Fluminense, você teve a Revolução dos Alfaiates na Bahia, e você teve a Revolução Pernambucana, que é quase sempre esquecida. A gente vai falar de todas elas depois com calma, tá? Mas a Revolução Pernambucana é quase sempre deixada de lado. Se fala muito da Inconfidência Mineira e quase nada das outras. Pernambuco chegou a ser autônomo por alguns meses. No caso da Revolução Pernambucana, ela foi efetiva. Tá? Eles, por um curto espaço de tempo, Pernambuco se tornou autônomo, como se fosse separado, tá? Com administração própria, dentro dos ideais que eles escolheram. Então houve esses movimentos. Em todos esses movimentos houve luta, principalmente nas revoluções de Pernambuco, tudo houve o contra-ataque imperial, você teve luta, você teve guerra, você teve morte. Não houve. Tá? Não é algo tão feroz quanto as guerras mostradas, tudo nos Estados Unidos, mas houve sim. A independência brasileira ela não se dá num simples independência ou morte. Houve todo um processo, nesse processo houve luta, houve morte, houve sangue, houve todo aquele pacote inserido nos outros. Em menor número, mas houve. Certo? Essas revoluções, esse conhecimento iluminista é que vão levar à independência do Brasil. O Brasil realmente é diferente de todo o resto da América Latina e dos Estados Unidos e tudo mais. O Brasil ele vai ter singularidades que a gente precisa entender. Tá? Em todos os países da América, todos, os reis da colônia nunca pisaram. Eles sabiam mais ou menos onde era por mapa, recebiam o lucro, mas eles nunca foram. No caso do Brasil, não. Em 1808, Portugal é atacado por Napoleão Bonaparte, que a Revolução Francesa tira o rei, mata o rei, a gente já falou sobre isso.
se torna um conflito meio louco, meio paranoico. A gente vai falar depois disso também, Robespierre, Marat, todos esses caras. Vai haver uma caça às bruxas terrível, a população fica mais assustada com o governo revolucionário do que com o anterior. E no final das contas, depois falaremos disso com detalhe, o governo é entregue a uma pessoa só, a um cara chamado Napoleão Bonaparte. Tá? General do exército, tudo mais, depois a gente fala disso tudo, que vai criar os três poderes, vai dar para a França aquele ar de democracia, mas com um detalhezinho. Ele como imperador, como regente da França, ele vai ser o poder executivo e ele vai criar um quarto poder, além do legislativo, executivo e judiciário, ele vai criar um quarto poder, que é o poder moderador. Então você tem os três poderes iluministas, o que faz a lei, o que executa a lei e o que julga. E o Napoleão cria um quarto que é o poder moderador. Então se houver discussão entre esses três poderes, você tem um quarto que desempata. E no caso é ele mesmo, ele é o executivo e o moderador. Ou seja, ele manda na França. Ele dá uma ideia. Se os políticos forem contra, ele é o voto de Minerva, ele que decide o que vai ser feito. Vai ser feito à vontade dele. Então ele que vai comandar. E aí Napoleão começa a invadir todos os países da Europa, e vai para Portugal, tem um conflito com Dom João VI, que vai enganando ele, vai enganando, até que ele acaba invadindo Portugal, e Dom João vem para o Brasil. Então a família real portuguesa, ela vem morar no Brasil. Por um período da história, o Brasil deixa de ser a colônia e vai ser a metrópole. O Brasil vai ser onde vive a família real. O Brasil o Império Português vai se tornar Reino Unido. Tá? Então o Brasil ele vai para um outro status, ele vai ser unido a Portugal, ele deixa de ser colônia de Portugal. Então no caso do Brasil vai haver algumas singularidades, tá? Em comparando com os demais, tá certo? Mas nesse processo iluminista vai funcionar basicamente igual. Os iluministas querem a separação. É um movimento que vai aparecer para valer nos Estados Unidos, vai ganhando força na América Latina e ganha força no Brasil também. A diferença é qual? No Brasil vai se fazer uma acomodação. Você tem as revoltas, você tem as lutas, mas antes que essa luta se torne algo grandioso, algo que vai ter que ser resolvido totalmente na guerra, na porrada, o rei de Portugal e o príncipe de Portugal vão encontrar uma saída para acomodar, um meio termo. O que vai ser feito? O rei de Portugal ele volta para Portugal. Dom João VI vem para o Brasil, passa um tempo. Quando Napoleão sai da França, ele volta. A mãe dele falece, ele volta para Portugal, onde ele vai ser rei. E ele percebe que o que está acontecendo na América Latina vai acontecer no Brasil também. Tá? E aí o que ele faz? Ele vai orientar seu filho, que concorda com isso, Dom Pedro I, tá? Nascido em Portugal, mas que viveu no Brasil, foi criado no Brasil, serviu no exército no Brasil, amava o Brasil, safado danado, tinha um monte de amante, casado, mas tinha... tem gente que quer que eu fale da história de Dom Pedro, eu até vou falar um pouquinho aqui, mas voltando ao assunto, a independência do Brasil nada mais é do que não é um golpe, mas é uma acomodação. Antes que o povo, que realmente as elites burguesas se juntassem e criassem uma revolução maior do que as que estavam acontecendo, Dom Pedro faz o quê? Ele mesmo faz a revolução. Ele mesmo separa Brasil e Portugal. Então ele evita que esse movimento iluminista ganhasse corpo. Como? Declarando a independência. O Brasil se torna um país livre. Ele chama as eleições. Ele autoriza a construção, a realização da Constituição brasileira. Então o próprio Dom Pedro, com a ciência de Dom João, rei de Portugal, faz esse acordo, onde vai estar envolvido muito dinheiro. O Brasil manda muito dinheiro para Portugal pela independência, como reparação pelas perdas. Então é uma acomodação, é um acordão.
É um acordão que, se a gente parar para pensar bem, dá com uma mão e tira com a outra. O rei volta para Portugal. Quem fica no Brasil é o príncipe. O príncipe português declara o Brasil independente. Rompe com Portugal. O Brasil não é mais do Reino Unido. O Brasil é um país independente. Só que quando o rei de Portugal falecer, quem vai ser o rei de Portugal? O rei do Brasil. Ou seja, é um acordão. Você faz a independência, você declara a independência, você assume os moldes iluministas, mas já contando que pouco tempo depois você vai juntar tudo de novo. Eles não são bestas. Dom João vai embora, é rei de Portugal. Dom Pedro fica, declara a independência e é o rei do Brasil. Quando Dom João morrer, Dom Pedro passa a ser rei de Portugal e do Brasil. Juntou de novo. Então é um grande arranjo que se faz para evitar que o movimento iluminista, o movimento revolucionário, ganhe corpo. Tá? Por uma série de motivos, as coisas funcionaram, foi declarada a independência. Dom Pedro I vai fazer no Brasil a mesma coisa que Napoleão fez lá, ele vai criar o quarto poder. Então o Brasil se torna um governo com 3 poderes, mas tem um quarto, quer dizer, Dom Pedro acaba mandando em tudo, isso vai criar descontentamento, a população vai contra Dom Pedro, até que pouco tempo depois Dom Pedro acaba tendo que, ele abdica o poder e vai embora para Portugal também, porque ele percebe que ou ele vai, ou o povo vai se juntar e manda ele também. Tá? Então, tirar esse estigma, tirar essa de que no Brasil não houve luta, no Brasil não houve guerra, no Brasil não houve derramamento de sangue pela independência. Houve sim. Talvez não tanto quanto nos outros, realmente não tanto, mas houve. Houve o iluminismo no Brasil, as revoluções iluministas ganhavam corpo. Isso tudo foi evitado por esse arranjo entre a elite, entre a nobreza portuguesa, entre o rei de Portugal e o príncipe de Portugal, Dom João VI. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Mas isso é uma das coisas, tá? Tem várias lendas, vários estigmas da história do Brasil. O Brasil deu errado porque foi colonizado por portugueses. Se tivesse sido colonizado por ingleses, igual os Estados Unidos, ia dar dado certo. Eu não consigo também ver essa ligação. Tantos países colonizados por ingleses não derem nada. Tá? Você tem os que deram certo, Austrália e Estados Unidos, mas por uma série de outros motivos que não tem muito a ver. A colonização ela é sempre predatória. O colonizador ele quer tirar tudo que pode da colônia. Não importa se é português, se é espanhol, se é inglês, se é francês, nenhuma metrópole foi boazinha, nenhum tipo de colonização foi para beneficiar a colônia. Tá? Isso é bobagem. Se os Estados Unidos hoje é o que é e o Brasil é o que é, você tem N motivos. O modelo da colonização, no máximo, é um deles. Tá? Mas nem mais importante, nem menos importante que nenhum outro. No Brasil não há luta, não existe luta. Existe. Infelizmente, no caso de hoje, essa luta não ganha tamanho. Tá? Você tem muitas discordâncias, mas há luta. Houve luta na independência. Houve luta antes da independência. Esses 4 movimentos que eu falei não foram os únicos movimentos no Brasil. Você teve Farroupilha, Bala, você teve tantos. Então sempre houveram revoltas populares. Talvez elas sejam regionalizadas. Ainda não houve uma que fosse geral. Mas houveram sim. Então, acreditar que o Brasil o Brasil tudo se resolve na paz, sem conflito, sem nada, é bobagem. Existe conflito sim. Muitas vezes esse conflito só não é divulgado da maneira como deveria. Muitas vezes essas revoltas são tratadas como coisas pequenas, né? Tá na moda tratar a morte como coisa pequena. 5 mil, 10 mil mortos não é nada. Mas é sim, lógico que é. Qualquer revolta, qualquer luta é importante. Tá certo? Então, espero que tenha esclarecido um pouco esse momento no Brasil. Houve sim impacto iluminista no Brasil, houve. Tanto que foi feito congresso, senador, deputado, constituição.
Dom Pedro deu um jeitinho de isso não valer nada, né? Criar o quarto poder, imitou o Napoleão, mas houve sim. Tá? Eu vou falar que não houve é bobagem. Em todo lugar do mundo o iluminismo teve impacto. No Brasil não foi diferente. No caso do Brasil você teve singularidades. O momento, esse arranjo entre Dom João e Dom Pedro e tudo mais. Beleza? Junto tem lá umas perguntinhas. Não deixe de responder tudo bonitinho. Tá lá Blanc Quiz. É só entrar, responder tudo, coloca o e-mail e eu mando para vocês. Qualquer dúvida no mural, à vontade, gente, é só perguntar, tá? Tô lá para ajudar vocês, tá ok? Eu vou momento TV Fama aqui, rapidinho, só para esclarecer, mas nem sobre o assunto em si, é só para dar uma explanada geral. Dom Pedro, tá? Dom Pedro ele nasce em Portugal, só para vocês saberem, tá? Filho de Dom João VI. Nasce em Portugal. Não é o filho mais velho, ele tem um irmão chamado Antônio, que é mais velho, que depois vai falecer, e aí Dom Pedro vai se tornar o príncipe herdeiro, né? Vem para o Brasil, o grosso da criação dele, a maior parte da criação dele juvenil, adolescente, criança, é no Brasil. Ele nasce em 98, com 10 anos ele vem para o Brasil, em 1888. 1798 ele nasce, em 1808 ele vem para o Brasil. Então, a adolescência dele ele passa no Brasil, cria, todas as fontes deixam isso claro, e é meio óbvio que ele adora o Brasil, que ele prefere 1000 vezes morar no Brasil do que em Portugal, que ele se sente mais à vontade aqui, porque aqui ele é o dono da cocada preta, ele faz o que quer, o que não quer, ele manda e desmanda. Então ele tem, ele é muito respeitado no exército. E aí tem outra questão, que é TV Fama total, hein, gente? Dom Pedro era mulherengo. Dom Pedro tinha um monte de amante. Algumas declaradas, que todo mundo sabia. Se fala muito da Marquesa de Santos, mas não é a única. Talvez seja a que ele ficou mais tempo, tenha tido caso mais tórrido, mas houve outros casos antes e depois, mesmo sendo casado com uma princesa austríaca, a Imperatriz Leopoldina, tendo filhos. Dom Pedro tinha lá um monte de casos. Era conhecido pelas farras, as noites em cabarés com prostitutas, pela quantidade absurda de filhos, na época, bastardos, né, filhos ilegítimos. Então, toda essa parte que se fala de Dom Pedro, que Dom Pedro era isso, realmente era mesmo. Óbvio que tem um pouco de... Toda a história, quando é contada, se aumenta um pouco. Mas quando é história mesmo, é isso aí. Ele teve vários casos. Um dos motivos até de que ele teve que sair do Brasil, abdicar o poder, é porque as pessoas achavam que ele ouvia demais a Marquesa de Santos, que a Marquesa de Santos tinha muito impacto no governo dele, dava palpite demais, ele obedecia, que ela tinha muita influência. Um tempo que eu tive acesso lá no arquivo do Estado de São Paulo, você tem cartas de Dom Pedro e da Marquesa de Santos, assim, que são sensacionais, comentando sobre possíveis ações sexuais, doenças venéreas e tudo mais. Então, só para ilustrar um pouquinho aí essa lenda, né? essa caricatura de Dom Pedro, é óbvio que é um homem sério, um homem criado com a educação, toda aquela fleuma, tudo bonitinho, mas ele tinha esse lado safadão mesmo, tá? Dom Pedro Safadão, tá certo? Tá? Fica aí só a TV Fama para ilustrar um pouquinho, beleza? Abraço!